Questão 34. Questão 34 é uma questão que está falando sobre o quê? De 1831 a 40, um dos mais agitados da história brasileira, o período conhecido como período regencial. As divergências entre os indivíduos mais abastados quanto à forma de governar o Brasil, de modo a preservar seus interesses, originaram três tendências. O que ele está fazendo referência? Dom Pedro foi embora e você teve três grupos políticos que começaram a disputar o poder, disputar a realidade política na sociedade brasileira. E grupos políticos foram esses? E aí é a pergunta da questão. Os grupos são Restaurador Caramuru, Liberais Moderados, Liberais Exaltados. Aí depois do ato adicional, Restaurador Caramuru desaparece, porque o Dom Pedro morre, e eles vão para o lado dos conservadores. E aí você vai ter, de um lado, os regressistas, do outro, os progressistas. 3 vira 2. Três tendências políticas, uma delas defendendo a volta de Dom Pedro ao trono. O grupo defensor dessa ideia era denominado Restaurador ou Caramuru. Caramuru por conta do jornal, né? O jornal Caramuru fazia referência à ideia de retorno de Dom Pedro I. O Restaurador tem esse pensamento de restaurar, de que não concorda com a saída do Dom Pedro I, dessa galera que está incomodada com isso, beleza? Letra B, Chimango é a galera liberal moderada, ou Chimango, que não quer a volta de Dom Pedro e quer um governo mais centralizado. Letra C, republicano, não vai ser nesse momento, vai ser na segunda metade do século XIX, quando você já tem pós-guerra do Paraguai, quando você tem convenção de Itu, manifesto republicano, 1870, 1873, então você tem aquele contexto, né, de crise segundo reinado, de uma galera liberal exaltada, mais radical que, o império não dá mais jeito, então vamos passar para um outro patamar. Letra D, liberal moderado, ele é essa galera que quer essa monarquia mais centralizada, que também tem o apelido de Chimango. Liberal exaltado é a galera que quer mais autonomia de províncias e quer mais liberdade de províncias. Então você faz esse tipo de referencial. Beleza? Tranquilo? Liberal exaltado tem esse tipo de pensamento. Ok? Tranquilo? Deixa eu testar aqui se eu consigo dar conta sem um óculos, né? O liberal exaltado também é chamado de farroupilha, é também chamado de jurujuba. Os farroupilhas são os mais radicais, a galera que quer república, a galera que vai ter voz lá no sul, né, a Revolução Farroupilha, e os jurujubas por conta da reunião na região do bairro Jurujuba, ali em Niterói. Então, aqui o gabarito, letra A, alfa, Restaurador Caramuru.